Olá, Fera, Fórmula do Sucesso. Estamos aqui em mais um encontro destacando os agentes externos do relevo. Nesse nosso tema, geomorfologia, que estamos vindo trabalhando aí alguns encontros. Vamos falar nesse encontro sobre a ação das geleiras na formação do relevo. Mas antes de falar propriamente sobre as geleiras, eu gostaria de destacar com vocês um importante trabalho desse elemento, no que diz respeito à produção de um efeito chamado de isostasia. No encontro anterior, nós falamos sobre eustasia ou eustatismo, você lembra? Destacando os processos de avanço e recuo do oceano. A isostasia ela diz respeito a um processo natural de compensação que a crosta ou litosfera apresenta conforme a sucessão de prolongadas fases erosivas ou deposicionais, especialmente sobre as áreas continentais. Isso faz com que haja alterações, por exemplo, nos níveis da crosta relativamente ao manto. Lembra? Quando nós falamos sobre as placas litosféricas, destacamos que as mesmas elas se deslocam horizontalmente. Mas existem também movimentos verticais que estão ligados justamente à questão do peso ou densidade dessas placas sobre o manto. Eu queria chamar a atenção de você para as ilustrações agora para entendermos melhor esses processos isostáticos. Acompanhe comigo. Temos aqui duas ilustrações que traduzem um pouco dessa isostasia. Veja a observação aqui na primeira, onde nós temos aqui uma indicação acerca da atuação de forças endógenas. Forças essas que produziram aqui a formação dessa elevação, que pode ter sido um dobramento. Mas ao longo do tempo, complementando a ação de formação do relevo, ou seja, a ação geomorfológica, forças exógenas foram trabalhando esta superfície. O tracejado indica a denudação ou a erosão da superfície. E o material transportado foi sendo sedimentado em área adjacente. A perda de matéria por esta superfície mais elevada, através do processo erosivo, gera uma compensação isostática. A compensação isostática ela diz respeito ao fato de que quanto maior for o bloco de relevo continental, maior será a sua raiz mergulhada no manto. Quando esse bloco ele perde matéria para áreas circunvizinhas, ele obviamente está perdendo também o seu peso. E aí a compensação isostática diz respeito ao fato de que o magma ele vai empurrar um pouco essa superfície para o alto, originando essa compensação. Na segunda ilustração, aqui embaixo, nós observamos algo muito característico. Ao longo do tempo, isso, claro, não vai acontecer de uma hora para outra, o processo erosivo que ocorre aqui sobre as áreas mais elevadas, sobre as áreas montanhosas, vai produzir um deslocamento de sedimentação por transporte para áreas mais baixas do relevo. Note que onde houve perda de material ou erosão, na parte de baixo a compensação isostática aconteceu. O cima, que é a parte inferior da crosta, gera essa compensação isostática, fazendo com que a parte mergulhada no manto, ou seja, a raiz dessa crosta ou litosfera, ela suba um pouco também pelo alívio do peso. Já na área de subsidência, na área sedimentar, o que vai acontecer é um mergulho ou um aprofundamento da raiz da crosta no manto. Este mesmo processo pode ser verificado de forma local, de forma regional. Inclusive, nós podemos verificar isso através da relação, não somente do relevo com o manto, como a gente observa aqui nessa sequência do lado esquerdo da ilustração, a erosão ela vai produzindo uma perda de material e a compensação isostática ela vai mantendo a linha da crosta em relação ao manto, como também numa situação em que há uma glaciação. E aí, já que vamos falar sobre as geleiras,
quando um glaciar se forma, um acúmulo de gelo sobre uma determinada área da crosta numa fase glacial, isso produz um peso na crosta e gera uma subsidência. Com o tempo, à medida que a era glacial ou a fase glacial se encerra e começa uma fase glacial, interglacial, com o derretimento da geleira, nós temos uma compensação isostática que vai restaurando a posição dessa parte da crosta ou litosfera. Então, isso vai acontecer ao longo do tempo com as diferenças de peso ou de cargas que a superfície vai percebendo. Bom, ao falarmos sobre o trabalho glacial, é importante destacarmos principalmente os fluxos das geleiras. E esses fluxos produzem algumas feições, como os próprios vales. As geleiras, assim como os rios, esculpem também esse tipo de feição. Só que há uma diferença que precisa ser esclarecida. Os vales fluviais, convencionalmente, têm uma forma geométrica que lembra uma letra V. Já os vales glaciais, eles são mais amplos, mais abertos, pelo próprio processo inerente ao fluxo glacial, ao fluxo do gelo. Os vales glaciais têm normalmente uma forma que lembra geometricamente uma feição da letra U. Voltemos à ilustração. Temos aqui, por exemplo, um vale de geleira ilustrado. Quando essa geleira derrete, a feição ampla, larga, diferenciada em relação às áreas fluviais, aos vales fluviais, se apresenta. É muito comum nessas áreas onde as geleiras atuam ou atuaram durante as fases glaciais de maneira muito intensa, a formação de vales suspensos. Esses vales suspensos estão, na atualidade, distantes do nível de base. E por que a suspensão do vale? Isto porque, certamente, ao longo do tempo, essa área foi sendo soerguida na medida em que as antigas geleiras derreteram, as águas correram para as áreas oceânicas e o alívio do peso fez com que houvesse a compensação isostática, ou seja, com que a borda continental fosse elevada. Isso é muito comum nas áreas onde nós temos temperaturas muito baixas, como no caso da costa norueguesa. E ali, nessa situação, nós temos a formação dos chamados fiordes. Fiordes são vales glaciais que se formaram em áreas, ou melhor, fases geológicas passadas e que hoje se reapresentam como vales glaciais que estão aí distantes do nível de base. Volta à ilustração. Aqui nós temos uma ilustração de vale glacial, né, desenhada, em que o fluxo da geleira foi criando essa feição. E aqui, fotografias de fiordes na costa norueguesa. Talvez nessa ilustração você não note tanto, mas existem aí vários vales glaciais que ao longo do tempo foram sendo formados, mas que hoje estão distantes do nível de base, ou seja, do nível oceânico. Nessa ilustração agora, você certamente consegue perceber bem melhor. Note que aqui existe um vale glacial que foi formado por geleira antiga. E o nível do oceano está bem abaixo, indicando que houve compensação isostática com o derretimento do gelo durante o fim da última fase glacial, e esse continente certamente sofreu uma ascensão em sua borda. Nesta outra ilustração, nós podemos perceber mais uma vez a ocorrência de um vale glacial suspenso, de um fiorde, portanto, denotando a ação do gelo no passado, não o gelo que aparece atualmente aí nesta foto, que é um gelo atual, obviamente. Aqui uma outra ilustração indicando fiordes, não é? Todas essas estão ao longo da costa norueguesa, lá na Escandinávia, lá no norte da Europa. E aqui nós temos uma foto aérea, não é, de uma região de depressão entre montanhas, apresentando um lago, não é, nessa superfície aí que você está vendo, não é, contrastando o escuro do reflexo das águas nessa perspectiva fotográfica com a cor clara, com a cor esbranquiçada ou azulada das geleiras que estão precipitando para o fundo desse lago. Isto caracteriza um reservatório, ou melhor dizendo, isso caracteriza um depósito glacial, que recebe o nome de moraina ou morena.
Nós vamos verificar isso apenas em áreas que sofrem, não é, a ação do gelo em função de baixas temperaturas. Então, a moraina é um típico depósito glacial, um típico depósito de geleira. Assim, nós finalizamos a nossa conversa sobre os agentes externos do relevo. No entanto, nós temos ainda uma conversa aqui nesse encontro sobre os modelados do relevo. Um modelado de relevo é uma feição criada naturalmente pela ação externa e, às vezes, subterrânea também dos agentes externos. Modelado, portanto, está vinculado, né, ou estão vinculados os modelados a esses tipos de agentes. Vamos ilustrar um pouco isso aí para que você tenha um esclarecimento. Temos aqui, nessa ilustração, uma superfície de erosão, né, uma ilustração que você já tinha visto, mas destacando agora o processo de dissecação do relevo. A dissecação ela se faz notar, se faz observar pela ação apenas superficial. Nós não temos nenhuma marca nessa ilustração de trabalho subterrâneo, por exemplo, dos rios. Mas nessa outra ilustração nós temos um relevo kárstico. E um relevo kárstico, ele apresenta algumas feições, algumas identificações com a ação subterrânea. Essa ação subterrânea se faz perceber tanto pela alteração de um curso fluvial que tinha ou apresentava um procedimento de superfície e passa a correr em uma área subterrânea. Área subterrânea essa que não está mais visível nesta área, nessa superfície, porque o processo de erosão foi levando o material dessa área. Mas, primeiramente, se formou aqui um sumidouro, que é um ponto em que o rio, num terreno sedimentar, passa a correr subterraneamente. As várias crateras que você consegue perceber aqui, né, a formação, por exemplo, das uvalas, que são essas crateras mais arredondadas, dolinas, que são essas crateras mais arredondadas, ou as uvalas, que são essas crateras que às vezes são conjuntos de pequenas dolinas. Então, essas formações elas estão ligadas diretamente à ação subterrânea das águas, criando os chamados modelados de dissolução. A dissolução aí se faz perceber pela ação de desgaste subsuperficial das rochas, em terrenos que só oferecem pouca resistência à erosão, em terrenos sedimentares calcários, que caracterizam esse tipo de relevo chamado relevo kárstico, que pode produzir feições que talvez aqui na ilustração não estejam aí dando cabo, né, de que você realmente tenha uma noção do que é isso. Mas observe as próximas fotografias. Temos aqui uma grande dolina que se formou no ano de 2010 na Guatemala. Uma grande cratera, um grande buraco que provocou o afundamento do solo numa região que estava aí permeada sobre vários túneis, né, embaixo, né, metros, algumas dezenas de metros abaixo do solo. Bom, e você me diz, isso desaba assim de uma hora para outra? Não, não é tanto de uma hora para outra, mas não é muito tempo que leva para isso acontecer, não. O que é que ocorre? Haviam várias áreas de cavernas, né, nessa região, e com o tempo, e principalmente com o avolumamento das chuvas, o solo ele começou a ceder. E isso pode provocar, obviamente, danos muito grandes e irreparáveis. Essa outra dolina foi lá na Guatemala também. É um país que não é muito sortudo com esse tipo de situação. Os solos na Guatemala, de certo modo, eles são bastante cavernosos, porosos nas suas partes inferiores. E aí o subterrâneo ele tende, de vez em quando, a apresentar esse processo, né, em que o solo ele começa a ceder, né, inclusive. Essa dolina não é a mesma que você viu anteriormente, né? Essa daí engoliu um prédio com 3 andares e não houve, né, muitas vítimas. Houve uma vítima fatal, na realidade, porque quando se notou que o prédio começou a ceder, houve todo o processo de evacuação naturalmente. Mas é uma coisa assim meio que surreal, você deve estar imaginando, né? Você que não vive, não convive com esse tipo de realidade. Aqui está uma foto mais aproximada dessa dolina, ela tinha 30 metros de profundidade, ela ficou com 30 metros de profundidade. Tá?
E existem outras situações no mundo também, de solos que cedem dessa forma. Note essa aí, um ônibus, não é? Ele está sendo levantado, içado por guindastes, justamente porque o solo cedeu embaixo da área em que ele estava passando aí, né? Então, é um tipo de situação que chama bastante atenção, né? E aqui nós encerramos esse nosso encontro sobre os agentes externos do relevo. Espero que você tenha compreendido bem os nossos recados e aguardo você para os próximos encontros, para as nossas próximas aulas. Não esqueça também de criar a sua rotina de estudo. À medida que o tempo vai passando, ela precisa ser intensificada. Um grande abraço e até a próxima.